Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento da energia Brasil. Segundou, né? Bora lá, porque você sabe que toda segunda-feira nós temos um grande encontro marcado, que é com o podcast Fala Pri, onde eu trago conteúdo, inspiração e principalmente pessoas incríveis que vai mostrar para você que todo sucesso, todo resultado tem um grande bastidor por trás. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu me chamo Priscila Guscuma, eu sou a filha do Divino, a filha da Águida, a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe da Maia. Eu sou empresária, sou mentora, treinadora, apresentadora desse podcast. E aqui você é o meu convidado para entender, meu amor, que você pode ser, fazer e ter o que você quiser. E que se você focar e fizer o que tem que ser feito, não tem como não dar certo. É só questão de tempo. E hoje, a convidada que eu vou receber, eu falo que é uma grande profissional. E hoje eu tenho a honra de dizer que é uma grande amiga minha. E você vai se inspirar demais com ela. Cris Dani da Silveira, seja muito bem-vinda ao podcast Fala Pri. Bom dia, que coisa maravilhosa estar aqui com você hoje, Pri, com esse alto astral, com essa alegria toda, né? Começando tão bem a segunda-feira. Muito obrigada. E sim, pode dizer que é uma grande amiga, porque você é uma grande amiga. Eu tenho você no meu coração. Maravilhosa, gente. A Cris Dani, né? Ela é advogada. E a gente vai falar muito sobre isso, porque ela tem uma visão, assim, sistêmica na advocacia, que é lindo de ver. Ela também é empresária, ela é sócia fundadora da Brasil Postos. Então, você que é do segmento de postos, loja de conveniência, com certeza deve conhecer. Se não conhece, já vai conhecer, porque a gente vai colocar o link aqui. É o maior portal, é o maior canal de comunicação e capacitação do segmento de postos do Brasil. Então, é incrível o trabalho que ela, juntamente com o esposo dela, o Renato da Silveira, estão construindo há anos. E ela vai falar um pouquinho dessa jornada aqui. E muitas vezes a gente fala assim, né? Por trás de um homem de sucesso tem uma mulher, né? De sucesso, uma mulher forte. E aqui a gente vai entender que não é atrás, não. É ao lado, é caminhando junto, é superando desafios, é fazendo as coisas acontecerem, né, Cris? É exatamente isso, né? A gente sempre costuma dizer que todas as pessoas que caminham juntas, né? O casal que caminha junto acaba conseguindo um apoio maior, né, um sucesso maior nas suas empreitadas, porque não é fácil, não é nada fácil construir nenhum relacionamento pessoal, que dirá um relacionamento profissional, né? Pois, isso que eu ia falar, né, porque o casamento, ele é um empreendimento. As pessoas dizem assim, eu não sou empreendedora. Meu amor, tá ferrado então. Por quê? Porque a tua família é um empreendimento, porque a tua família vai precisar de um plano, de um planejamento, a tua família vai precisar de investimento, de metas de investimento. Então, nosso primeiro empreendimento é a nossa família. E aí, depois a gente vai para outros empreendimentos, né, Cris? Exatamente, né? Toda mulher, quando está em casa, ela faz um controle de estoque, ela faz um controle financeiro, né? Tem as faturas a pagar, as faturas a receber. Então, quem diz que não controla nada do financeiro, que não entende de logística, olha o trajeto que tem que ser feito todos os dias. Leva filho na escola, busca filho na escola, passa no supermercado, vai para o trabalho, trabalha, tem os compromissos todos, né? Vem para cá, grava um podcast. Mega empresária, mega empreendedora, porque é a nossa família. Só o fato de ser mulher e ter uma família já é uma mega empresária. Já é, né? Então, abre o radar aí, mulheres. Vocês que acham que, eu não consigo abrir meu negócio, eu não dou conta de abrir uma empresa. Você já tem uma empresa aberta aí que é chamada família. É só melhorar a gestão da primeira empresa para abrir as outras, né? Porque a gente só leva para as outras. Imagina a gestão de pessoas dentro da família, né, Pri? Tem principalmente tudo. Assim, liderança, tem tudo, né? Tudo. É só trazer da casa
para o trabalho. É isso, né? Ô, Cris, vamos lá, né? Hoje, fala um pouquinho do seu trabalho. Então, hoje você se divide aí nessas duas frentes, né? Então, você tem a sua empresa da advocacia, vamos falar um pouquinho dela, depois a gente fala um pouquinho da academia, depois a gente volta no tempo e a gente vai desenrolando aqui pra gente saber, né? Como que você se tornou a mulher que você é hoje, porque muitas vezes as pessoas olham pra nossa versão de hoje e acham que sempre foi assim. Só que se esquece que existe uma construção. E o grande objetivo do podcast é mostrar que, cara, nessa construção, nesse bastidor, tem muito aprendizado. Fala um pouquinho hoje da empresa de advocacia, como que é o trabalho que você faz, como que você se divide aí, qual que é o foco do negócio. Isso, então, na empresa de advocacia, hoje eu trabalho para empresas e empreendedoras, né? Tanto no segmento de postos, que entra, né, no conceito da Brasil Postos, quanto de qualquer outro setor. Eu sou consultora, assessora jurídica, sou especializada em Lei Geral de Proteção de Dados e contratos. Atuo bastante com governança corporativa para pequenas empresas, né? Então, por quê? Porque a minha própria busca nesse caminho todo, que a gente vai falar daqui a pouco, me levou como empreendedora a ter essa visão na advocacia. Como atuar junto com o cliente no negócio, como dar o resultado efetivo para ele, que ele precisa naquele momento, né? Porque, enfim, não se pode esperar que nem a gente tem um judiciário que demora de 5 a 10 anos para trazer o resultado que muitas vezes não é eficiente. Então, essa postura como empreendedora me trouxe exatamente isso. Como fazer, o que buscar para ter esse resultado rápido, esse resultado ágil necessário para os negócios. Que legal. E hoje eu acho bem legal a gente falar, né, que a gente tem a oportunidade de fazer alguns projetos juntas e o quão incrível foi essa sua entrega para a LGPD, quando no Brasil pouco se falava de LGPD, foi mais ou menos ali na época da pandemia, você já estava à frente aí do mercado, estudando, se capacitando, e eu aprendi sobre LGPD com você, nunca tinha ouvido falar, o que é isso, né? É de comer? E hoje, como que você se sente sendo uma dessas profissionais que foram pioneiras no Brasil a trazer a LGPD para a realidade das empresas? Sabe, Pri, eu me sinto como uma formiguinha trabalhando para a construção, né? Colaborando com tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, né? Não é só no Brasil. A proteção de dados, ela está em foco, ela é tida como uma das principais formas de compliance empresarial hoje em dia, né? E a quarta onda do compliance. E eu me sinto assim, eu me sinto uma formiguinha ajudando a trabalhar nessa construção para trazer primeiro o conhecimento, a conscientização, a existência da necessidade de proteção de dados, a importância da segurança da informação, o quanto isso afeta o nosso dia a dia. Maravilhosa. E aí, fala um pouquinho agora da Brasil Postos, né? Para quem não conhece, um pouquinho hoje do que vocês estão entregando, qual o momento de vocês, e a gente vai voltar no tempo e como que chegamos aqui, né? Sim, com certeza. Brasil Postos hoje é o maior portal de notícias para o segmento de postos de combustível, lojas de conveniência, para o setor petro, né, envolvendo DRRs, enfim. Essa busca nasceu de busca de conteúdo, de trazer informação, de levar para as pessoas em todos os lugares do Brasil essa condição de ter a decisão informada, de saber o que acontece para poder tomar as suas decisões no dia a dia. Do portal, a gente partiu para compra e venda de produtos para o setor e para a nossa querida academia, né, que é o meu bibelô, que é a parte que eu mais gosto em toda essa empresa, né, em toda a Brasil Postos, é a parte de você conseguir levar educação especializada para o segmento.
e que foram, assim, pioneiros, são pioneiros em tudo que fazem, né? Depois a gente vai falar um pouco mais Sim, sobre isso. Ô, Crista, isso. hoje, eu vou até deixar aqui na descrição, porque eu gravei um podcast com o Renato, né, o seu esposo, o ano passado. Vou deixar aqui na descrição pro pessoal assistir também. Ele fala como nasceu, né, tudo isso, todo esse movimento, como que a vida levou ele para isso. E aí, Cris, eu quero te fazer uma pergunta aí, até pra gente entender um pouco Sim. mais da sua jornada. Hoje, quando você olha para a tua vida, né? Então, você é advogada, empresária, vários sonhos realizados, uma família linda, 2 filhas maravilhosas. Olha para tudo que você e o Renato construíram. Como que era a Cris com uma menina de 5 anos de idade? Você imaginava o que você seria quando você crescesse? Como que era? Volta lá, onde você nasceu, de onde você veio, como que foi essa tua estrutura familiar para te levar para onde você está hoje? Sim, então, eu nasci em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha que ainda é pequena, hoje em dia ainda tem em torno de 50 mil habitantes, né? É, fui a primeira filha de um casal e a primeira neta depois de 5 anos. Então, eu fui uma criança bastante querida dentro da família, não só dentro da minha casa, mas dentro do grupo de tios, primos, né? E como diz o meu tio, que é meu padrinho, quando eu tinha 3 anos, ele já sabia que eu ia ser advogada. Eu não. Pensa numa criança arteira e argumentativa, né? Eu ainda não tinha essa visão, eu só queria curtir, eu era uma moleca de rua, eu cresci brincando na rua, brincando com os vizinhos, aquela curtição assim, de cidade de interior, gostosa, né? Então, nessa época, aos 5 anos, eu jamais imaginava que eu estaria fora daquela região, daquela região que é agrícola, né? Sem curtir no dia a dia ali, brincar com argila, brincar no rio, enfim, toda essa coisa de É o que a moleco gente mesmo, fala né, da infância moleca. raiz, né? Que antigamente era Exatamente. sobre isso, né? Era sobre ter essa liberdade, esse contato com a natureza, tudo isso Sim. é lindo demais, hein? É lindo demais, é maravilhoso, e eu tive esse privilégio, né? Eu tive o privilégio de morar numa cidade assim que era fantástica, que as pessoas se ajudavam, se auxiliavam, se conheciam. Então a gente podia viver brincando, né, na rua que estava tudo certo, e tinha sempre o olhar de alguém E em aí cima a vida foi das passando, crianças. as coisas foram acontecendo. Como que foi essa sua descoberta para o mundo? Com quantos anos você saiu de Santa Rosa? Quando você percebeu que o mundo era muito maior do que aquela cidade? Para eu falar disso, eu tenho que falar dos meus pais, né? Minha mãe maravilhosa, Marlene, meu pai, Hélio. Meu pai faleceu em 2022, mas ele partiu de uma forma tão tranquila, tão gostosa, assim, né? Que deixou para a gente, nesse último momento, uma lição excepcional de como se deixar cuidar, de como se deixar amar. Então, esse casal sempre foi extremamente batalhador. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela faleceu quando a minha mãe nasceu. Então, ela teve uma vida de muita superação. Ela não tinha sapatos para ir para a escola, mas ela ia para a escola. Ela, às vezes, não tinha nada para comer. Então, ela teve uma vida, assim, muito, muito dura, de criação. Ela foi criada por uma madrasta com a expressão total da palavra, né, que não tinha condições, porque também era muito nova, também tinha 15 anos quando assumiu uma família com 5 filhos. Uau, já, né, uau. a segunda esposa do meu avô, né, então ela não conseguia entender esse mecanismo da família, enfim, né, não tinha essa estrutura toda. Minha mãe acabou indo morar com os irmãos quando tinha 12 anos, e A sua dali. mãe era a caçula? A minha mãe era a caçula do primeiro casamento, Uhum. sim. Então, a minha mãe tinha 59 dias quando a mãe dela faleceu.
E então a minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, muito batalhadora, e ela se formou em 2 faculdades, ela fez pós-graduação, ela se aposentou como advogada do Banco do Brasil. Então, assim, né, de uma situação de não ter sapatos para ir para a escola, a uma pessoa que buscou o seu caminho. Então, eu já tinha em casa um exemplo, assim, de superação e de uma mulher que dizia o tempo inteiro, né? Você pode, você é capaz, você pode ir à luta e fazer acontecer, né? E o meu pai, uma pessoa que gostava da casa, da família, de mexer com os alimentos, né? De produzir os seus próprios alimentos, que estava sempre apoiando esse mulherão que era minha mãe, né? Que difícil na época você ter um marido que apoiava essa mulher que viajava, que ia à luta, que ia para fora estudar, né? Então, assim, eu vim dessa família. Então, desde cedo, eu sempre busquei também esse Cris, caminho. você falando, né, dessa jornada dos seus pais, eu me lembrei de uma frase da Camila Silveira que eu recebi em um dos episódios do podcast, e ela também comentou muito sobre isso, sabe? E uma frase que ficou muito, muito clara, assim, pra mim, foi uma que ela trouxe, que ela disse assim: o homem, quando ele vai viajar, ele sai de casa para trabalhar, ele tá indo lutar pela família. A mulher, quando ela sai de casa para viajar, para trabalhar, ela tá abandonando a família. E o quanto isso ainda, nesse tempo, já é pesado, né? Imagine na época da sua mãe, né? Nossa, muito, né? Muito. Ela passou por essa dificuldade. E assim, e os filhos, eles se sentem assim também. Mas não só pela mãe, pelo pai também. Tanto quanto o pai sai, quanto a mãe sai, a gente sente falta, né? Criança sente falta do pai e da mãe presentes, né? É necessário. Então, esse trabalho com a criança também é muito importante para explicar para ela por que você está saindo, aonde você está indo, e que você vai voltar, que você não está deixando ela para trás, abandonada, né? Então, isso é muito, muito importante também, mas isso daria um outro podcast totalmente específico. Mas, assim, então, desde cedo, eu sempre busquei essa coisa do trabalhar, do me integrar, de fazer algo útil, né? Com 13 anos e 9 meses, eu me inscrevi numa seleção, na época de menor aprendiz de serviços gerais do Banco do Brasil, e eu passei, foi um concurso que eles fizeram. Ainda na sua cidade? Era na sua cidade? Não era na minha cidade, era na cidade vizinha, ficava a 60 quilômetros da minha. Então, imagina uma criança de 13 anos, né, e 9 meses, foi em busca de um trabalho numa cidade vizinha, né? Como isso é possível? Onde já se viu uma coisa dessas? Gente, eram outros tempos. E eu comecei a trabalhar no banco com essa idade, né? Na época, o menor aprendiz, a idade mínima para ser registrado era essa, 13 anos e 9 meses. E eu comecei a fazer uma jornada de todos os dias. Estudar pela manhã, almoçar, ir para a cidade vizinha, trabalhar e retornar, chegar em casa, estudar, jantar, para ter o outro dia de trabalho, enfim, né? Estudo e trabalho. Então, o meu ensino médio, na época, 2º grau, foi todo assim, trabalhando à tarde, estudando de manhã. E sim, tinha dias que eu dormia em sala de aula e os professores, eles não me acordavam, porque eles sabiam que eu tinha uma jornada de trabalho junto. Porque faz parte, gente, ninguém dá conta de tudo, né? Ninguém dá conta de tudo. E pode ter certeza que as minhas notas no ensino médio não foram, assim, maravilhosas. E daí, quando eu estava com 16 anos, o meu pai foi convidado para trabalhar como administrador de consórcios na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A minha mãe conseguiu a transferência para lá. Então, a família se mudou, né? Mudou de cidade. Nessa época, eu preciso dizer que com 5 anos eu comecei o ensino fundamental, tá, gente? Eu fui uma criança precoce, sim, o que o meu tio dizia de mim, que aos 3 anos ele já sabia que eu ia ser advogada, resultou no desenvolvimento da minha leitura, da minha fala, né? Então, eu antecipei toda essa parte da educação.
E aos 16 anos eu tinha terminado o ensino médio e eu passei no vestibular para direito, né? Uau, com 16? Com 16 anos. Caraca, com 16 que anos. legal. Uhum. E entrei na faculdade. Agora eu era uma criança, né? Uma criança de 16 anos entrando numa faculdade de direito, escolhendo o seu futuro. Uhum. E comecei a estudar, comecei a fazer a faculdade. Foi um ano extremamente difícil, eu chorava todos os dias. Imagina, é muita pressão, né? E não só por isso, porque eu mudei de cidade. Você Tudo imagina novo. uma adolescente de 16 anos, em pleno auge, né, daquela coisa de construir amizades, de começar a sair, de começar a ter os seus relacionamentos, ir para uma cidade totalmente diferente, e dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade. Porque né? para estudar, você ainda não morava com seus pais, foi para outra cidade. Não, eu acabei morando com os meus pais, tá? Porque eles se mudaram e eu passei na faculdade de Passo Fundo, eu passei na Federal de Santa Maria na época. Tá. E aí, assim, a minha mãe, eu passei em segunda chamada em Santa Maria, na Federal. E na época, a universidade ligava para casa das pessoas para avisar, né? Não tinha e-mail, não tinha nada disso. E a minha mãe recebeu a ligação e não me avisou, não me falou que eu tinha passado em Santa Maria, porque ela não queria que eu saísse mais de casa. Ela me achava muito nova para sair de casa. Mas 100%, isso as mães têm muito disso, né? Nós somos mães, sabe? Se a gente pudesse colocar o filho dentro de uma bolha, né? Mas então, colocava. Hoje eu entendo, sabe? Hoje eu olho para as minhas filhas e realmente eu penso, nossa, realmente, um adolescente de 16 anos morando numa cidade estranha, sozinho, é uma coisa difícil para um pai e mãe. E como eu passei lá também, né? Eu fiquei trabalhando no Banco do Brasil ainda na época, que eu consegui minha transferência e estudando à noite na faculdade de Direito. Até que veio o Collor como presidente do Brasil. Quando ele entrou como presidente, uma das primeiras medidas dele foi baixar um decreto demitindo os menores estagiários. Então, eu recebi, até hoje, eu lembro da cartinha, né, do decreto presidencial, dizendo que os menores auxiliares de serviços gerais nascidos até 31 de julho de 1973 estavam automaticamente desligados de suas funções. Uau, foi minha primeira demissão. Que choque. Foi, assim, uma coisa que eu não imaginava. E dessa forma, assim, né? Como assim? O que é desligado de sua função? Fui demitida pelo presidente do Brasil. Fui demitida. Ele acabou com o meu trabalho na época. Ok, tudo bem, vamos em frente, né? Então, com dinheirinho na poupança, que eu guardei durante todos os 3 anos anteriores, né? Isso eu já estava com 17 anos, então todos os anos anteriores eu sempre fui guardando o dinheirinho na minha poupança, né? Ok, tudo bem, não tem problema, vamos em frente, vou começar a trabalhar de novo, vamos seguir, fazer a faculdade. O que o Collor fez na época? Caçou a poupança. Nossa! Então, assim, o teu bastidor já mostra que foi muita resiliência e inteligência emocional, né, Cris? Foi muito, sabe? Então, além de trabalhar, me esforçar, viajar para trabalhar, me empenhar em tudo, ainda fui demitida. Pelo presidente, roubada pelo presidente. E tirou todo o dinheiro que eu tinha disponível, né? E aí? Aí eu fui pra rua de cara pintada, né? Você era daquela galerinha. Pediu o impeachment do presidente. Justo. Com toda a razão, né? Estudante de direito, justo. Então, assim, né, na época... Então, pensa nesse ano, que foi o ano que aconteceu tudo isso. Eu digo, né, que o ano de 1990 foi um ano, assim, extremamente pesado. 1990, 1991 foram anos muito pesados, onde eu tive que me reinventar 100% na adolescência. Eu tive que começar a reestruturar quem era eu, quem eram as minhas amizades, quem eram, né, aonde eu ia trabalhar, o que eu ia viver, e pensar em como eu ia levar a minha vida dali para frente. E você já conseguia ter essa clareza, Cris? Tipo, essa percepção, essa maturidade?
Engraçado você me perguntar isso, Pri. Sim, Uau! eu Porque eu fico conseguia. imaginando, eu com 16 anos, gente, tava pensando em quê? Tava pensando em dançar, sabe? Em ser a morena do Tchan, sei lá. Lá ia Não que isso pensar. não, não que isso não passasse pela minha cabeça também, tá? Poderíamos ter feito uma dupla, a loira e a morena É, do pois Tchan, né? é. Mas eu me preocupava muito, eu tinha isso dentro de casa, né? Essa questão do Sim. trabalho, essa questão. Planejamento, né? E tudo mais. Isso. Na época não se falava em empoderamento feminino, mas os meus pais já batalhavam por isso, né? Com as Uhum, filhas mulheres, eles tinham. Eu tenho mais uma irmã e um irmão, né? Eles uhum. mostravam pra gente que a gente pode mais, que a gente pode se colocar no mundo de uma forma diferente, né? Então, isso já estava então em mim, assim, né? Então, o que que eu vou fazer com isso agora, né? Uau, vou Uhum, antecipei a minha faculdade, estudei mais, uhum. fui Nessa época, a sua recebendo, mãe já era advogada? já era Você advogada acredita também. que pela sua mãe já ser essa referência, você se autocobrava? Com Nesse sentido? Falei assim, certeza, cara, muito, né? a minha mãe passou por tudo Muito. isso e já eu preciso superar isso, né? Porque a gente tem um olhar muito sistêmico, até a gente se encontrou lá na feira, eu falo, meu, numa feira de postos a gente começa a falar de constelação sistêmica, né? Assim, tem tudo a ver. Gente, tudo a ver. E tudo a ver, sim, É né? tudo a E ver. tem tudo a É. ver com o meu sistema familiar também, E né? aí eu É, fico, porque dentro do olhar sistêmico, né? É muito claro isso, que os filhos, eles vieram para superar os pais, não no sentido de ser melhor pelo ego, naquela questão do ego, eu vou ser melhor que a minha mãe, não. É a lei natural da vida, porque os nossos pais, eles superaram muitas batalhas e guerras, o preço foi pago para que a gente tenha o nosso valor hoje. E quando a gente sim, consegue se despertar muito cedo para isso, a gente começa a perceber que inconscientemente a nossa alma busca por algo maior que a gente nem sabe o que é. com certeza. E assim, eu tinha um padrão elevado, né, de superação. Sim. Eu tinha e eu respondia, né, para esse padrão, para essa vida, né, a vida, as minhas antecessoras, né, do meu círculo familiar, as mulheres sempre foram muito fortes, sempre foram muito batalhadoras. Então eu já tinha isso no meu sistema familiar, né, essa questão de se preocupar com as próximas gerações, com o futuro, o que vai ser. Então foi muito foi muito intenso, né, isso. Só que é óbvio, né, que como tudo o que acontece muito cedo na vida da gente, quando eu me formei com 21 anos, na época a minha faculdade já era de 5 anos, hoje as faculdades de direito são de 5 anos, Uhum. naquela época era 4 anos, a minha já era de 5 anos, é, eu tive uma depressão muito grande. Pesado, né? Eu tive uma depressão muito grande, eu fiquei assim, muito, muito mal. Eu não sabia para onde eu ia, o que eu faria com tudo aquilo, né? Era muita conquista e muita batalha para alguém tão nova, né? Uhum. Então, foi onde eu tive uma depressão forte. E naquela época é, já conseguiu identificar isso? Porque também era um tabu muito grande, né? Muito Ainda grande. hoje, né? A gente olha uma pessoa cheia de conquistas e a pessoa tá depressiva. Ah, é frescura, não tem motivo nenhum pra estar depressivo. E as pessoas não entendem esse batidor que a gente tá falando aqui, que é essa pressão, que é esse. Às vezes se perde da sua essência. Porque tem uma régua muito alta, elevada em vários outros sentidos, né? Como que foi? Foi identificado já ali, naquela época? Não, Pri, sabe, eu lutei bastante, eu tive ideações suicidas na época, né, e lutei bastante contra isso, eu fiquei muito irritada, minha irritabilidade aumentou demais, O que assim, que né, você por causa da sentia depressão. de você ter terminado uma faculdade, de você olhava ali a tua vida, cenário perfeito, né? Não Quais conseguia, foram os gatilhos? eu não enxergava esse cenário perfeito, eu me enxergava como uma profissional desempregada, Tá. sabe? Eu me enxergava como e agora, né? E agora eu já sou uma profissional, só não tenho, eu não tenho
conhecimento ainda, eu não tenho nada, eu preciso trabalhar, e foi difícil de conseguir trabalho na época. Eu fui para Porto Alegre, aí fui sozinha, fui para Porto Alegre, fui estudar e trabalhar. Esse trabalho lá em Porto Alegre, eu tinha que viajar o estado do Rio Grande do Sul inteiro, fazendo audiências, não importava o dia, a hora, o local, enfim, assim, né, fui exposta, a minha primeira audiência era para ser uma audiência simples, e eu acabei tendo que fazer uma defesa oral em audiência com 21 anos, tudo isso, gente. Até que eu tive pneumonia, e dentro dessa fase da pneumonia, me pediram para ir atender, era inverno no Rio Grande do Sul, e disseram que eu tinha que ir para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, na fronteira, que estava fazendo na época a temperatura negativa. Eu disse, eu não posso viajar, eu estou com pneumonia. Então, ou você vai, ou você está demitida. Então, assim, receber a minha segunda demissão, né? Injusta. E a partir dali, eu queria continuar independente, eu queria continuar em Porto Alegre, eu queria continuar com essa experiência da busca profissional, né? Sozinha, independente da minha casa familiar. E eu comecei a procurar trabalho. E eu me lembro que um dia eu fui para uma entrevista de emprego, e eu tinha uma passagem de ônibus comigo. Eu só tinha passagem de ônibus para ir para o lugar. Eu não tinha passagem de ônibus para voltar para o lugar. E eu tinha que ir de terno, sapato de salto, né? Bem arrumada, porque afinal de contas era uma entrevista para uma advogada. Eu fiz a entrevista e tudo, e eu voltei a pé. Eu voltei a pé, vários e vários quilômetros a pé para casa. E de sapato de salto, e aquele sapato me fez bolha no caminho. No caminho a bolha estourou. Nossa. Fez uma bolha dentro da bolha. E quando eu cheguei em casa, eu estava sem dinheiro. Estava sem dinheiro para comprar comida. E aí eu pensei, não, mas eu preciso almoçar. O mínimo que eu preciso agora é almoçar, depois de tudo isso, né? E aí, do lado do meu apartamento, tinha um mini mercado, né? E eu cheguei lá pro dono do mini mercado e disse para ele, olha, eu moro aqui do lado, o senhor me conhece, eu estou aqui seguido. Sim, eu te conheço, mas fala o que né? Eu queria levar um miojo fiado, para eu almoçar agora, que eu tô sem comida em casa, e eu pago, assim que eu conseguir dinheiro, eu vou pagar para o senhor. Ele olhou para mim e disse assim, não, você vai levar não só esse miojo, mas você pode levar fruta, verdura, escolhe o que você quiser, eu te conheço, eu sei, e você me paga depois. Até me emociono hoje ainda, Cris, né? eu tô emocionada aqui, sabe por quê? Você contando a história, eu vi isso nitidamente, e aí vem muito forte no meu coração que Deus nunca desampara, Cris, sabe? É aquela passagem da Bíblia que fala da providência, sabe? É o maná que sempre vem, e é a disposição que a gente tem que ter de acreditar. E por que o maná acontece? Por que a providência vem? Porque teve um movimento. Mas se você ficar sentada dentro do apartamento, chorando, se lamentando, olhando para a bolha do pé e falando, não tenho, não ia ter. Mas quando você se coloca em movimento, as coisas acontecem. Pede, né? Pede em oração, mas age. Age, é um movimento. Busca. Então aí ali eu acabei ficando depressiva mesmo, né? Não tinha como não ficar. Acabei voltando para casa dos meus pais no interior. E aí, quando eu me vi muito mal, eu mesma fui procurar ajuda. Sim, no meio da depressão, eu consegui me dar conta que eu estava deprimida. Uau. E eu mesma fui buscar um psiquiatra. E aí você tinha o quê? Uns 22 anos, mais ou menos? 22 anos de idade, eu mesma fui atrás e disse, não posso, isso aqui eu não posso.
porque né, a presença de Deus é sempre muito, Deus sempre muito presente, né? Eu jamais iria atentar contra mim mesma, assim, né? Mas essa ideia vinha na minha cabeça. Então eu disse, não, isso não tá certo e eu tô precisando de uma ajuda psiquiátrica, eu tô precisando, né? Eu não consigo vencer isso sozinho. E aí eu fui e foi maravilhoso, assim, retomar, né, todo uma reestrutura emocional a partir desse momento, né? E aí, o que você acredita hoje, né, com a maturidade que você tem? O que mais te levou a essa questão da depressão? Foi a questão da frustração profissional, expectativa e realidade não alcançada? O que pegou? Expectativa e realidade, sabe? Eu sempre conseguia as coisas que eu queria, né? Sempre ia atrás, batalhava e conseguia as coisas que eu queria. Quando eu me vi nesse início da vida adulta, eu não tinha mais essa resposta eficiente, né? Por mais que eu movimentasse, por mais que eu fosse atrás, a minha resposta já era do mundo adulto, já não era mais do mundo adolescente, né? As coisas já não eram mais tão simples assim. E então, sim, sabe? Foi isso, foi um choque da vida adulta. Né? Foi as dificuldades do dia a dia, que todo mundo enfrenta dificuldades no dia a dia, gente. Todo mundo passa por dificuldades das mais diversas, né? E às vezes a gente se vê sozinho. Sim. Não que eu estivesse sozinha, mas a gente se vê sozinho, a gente não consegue verbalizar isso. Sim. Né? Até porque as pessoas que estão no nosso ambiente, elas não conseguem entender. Porque, para de frescura, tá reclamando do quê? Olha, aí começa a fazer uma comparação com quem tá pior, no sentido, assim, né, de resultado palpável, mas as pessoas se esquecem que não é apenas só sobre resultados, é sobre muito mais coisas, e aí quando você começa, né, Cris, na maturidade que você tem hoje, entender histórico familiar, sistema familiar, lealdade oculta, aí você começa a ver o quanto, na verdade, todos esses caminhos que são os emaranhados, as dores, nem começou com a gente. Não. Não, começou muito antes, né? Começou muito antes, isso foi só um reflexo daquilo. Para o sistema pedindo para olhar. E aí isso. E aí você foi lá, buscou o tratamento e foi para a vida. Como que foi esse processo? E fui para a vida, comecei a trabalhar de novo, comecei a viajar para uma cidade do lado da cidade dos meus pais para trabalhar. Então eu sempre fui buscando assim, né? Se não tinha trabalho na minha cidade, eu buscava na cidade vizinha, gente, né? As coisas têm que continuar, bora, né? Bora para a vida que ela precisa seguir. Vamos erguer a cabeça e buscar. Então, comecei a trabalhar numa cooperativa, de advogada de uma cooperativa. E, na época, essa cooperativa estava em recuperação. E eu fiz um trabalho muito, muito importante lá dentro de acordos, né? Eu busquei todos os ex-funcionários da cooperativa, eram 200 e poucos funcionários, e com cada um deles eu fiz um acordo de pagamentos, explicava a situação da cooperativa, enfim, né? Quando eu saí, faltavam somente 8 processos da cooperativa, 8 processos trabalhistas para serem finalizados, né? Então, eu já tinha esse olhar sistêmico da coisa, né? Já tinha, sem saber, eu já ia atrás de entender as duas partes e colocar as duas partes em sintonia para que se buscasse uma conciliação fora da justiça, né? Que se buscasse isso, né? Já era uma visão que eu carregava comigo. Que legal. E quanto tempo você ficou nessa experiência da cooperativa? 1 ano e meio. E ali já te deu uma base para ir para outros... Me deu uma base. Nesse momento, daí, eu já namorava o Renato. Me conta, como vocês se conheceram? Então, né, ele disse que eu devia eu devia contar essa história como se a gente tivesse conhecido num lugar muito legal, né, mas foi no ônibus. Foi no ônibus indo para a faculdade, né, a gente pegava o mesmo ônibus, ele fazia administração, eu fazia direito, né. As faculdades dentro da universidade eram uma ao lado da outra, e a gente pegava o mesmo ônibus.
E então ali eu olhava e dizia, nossa, que gatinho, né? E a gente acabou sendo apresentado por um amigo em comum, e quando a gente foi apresentado, eu disse, não, tá tudo certo, né? Era pra Aham. ser mesmo. Então ele é seu primeiro namorado? Meu segundo namorado, Segundo? Pri, meu Uhum. segundo namorado, mas assim, veio na hora certa, sabe? Sim. Veio na hora certa, quando eu precisava de apoio, quando, né, com toda Nossa, então essa loucura que construíram uma jornada realmente linda juntos, né? são praticamente o mesmo tempo, são 32 anos agora, né? Uhum. 32 anos agora. Então, aí assim, aí ele também se incentivou, buscou trabalho, terminou a faculdade nessa época, né? Aí ele tinha um Fusca, ele vendeu o Fusca para fazer a primeira pós-graduação dele, Olha. porque a gente sempre teve isso muito claro, né? A busca pela educação, pelo conhecimento, né? E aí ele foi morar em Porto Alegre. Eu voltei de Porto Alegre, ele foi para Porto Alegre, né? E aí eu estava sempre buscando trabalho lá em Porto Alegre. Eu fui trabalhar dentro de um banco na época, como advogada interna do banco, um contrato de 6 meses. Nesses 6 meses, fui morar com o Renato, a gente foi morar junto, né? E aí, dali, ele foi transferido. Ele virou, na época ele trabalhava nas lojas Renner e ele virou gerente de expansão. Ele ia abrindo lojas, né? Ele ia para as cidades, abria as lojas, montava as lojas. Quando elas estavam funcionando, ele trocava de cidade. Uhum. E aí eu tive que fazer na minha terceira já, né? Parada, assim, né? Se eu quero continuar com ele, eu preciso me reinventar a cada cidade que a gente for, né? Eu vou ter que levar a minha profissão assim. Então, foi Uhum. isso que aconteceu. Eu saí de Porto Alegre, fomos para Sorocaba. Em Sorocaba, eu tive que buscar um novo trabalho, começar tudo de E novo, aí entra amizades, uma trabalho. coisa bem legal, né, Cris? São valores e princípios, né? Então, muitas Sim, vezes as pessoas se perdem. Eu vejo muitas mulheres se perdem nesse sentido, né? Ah, eu abro mão da minha família por conta da minha carreira, ou abro mão da minha carreira para minha família. Não, você não tem que abrir mão nem de uma coisa nem de outra. não, você dá conta. Você tem que adaptar e definir Sim. as prioridades. O que é mais importante agora? O que podemos fazer hoje? Eu tenho uma frase que eu falo muito pro meu marido, né? Um problema por vez. Não vem descarregar, não. Disso tudo Não. aí, o que é prioridade? Tá bom, vamos olhar para isso. E é justamente buscar essa harmonia de entender que a gente não dá conta de tudo ao mesmo tempo, mas que a gente vai ter que definir prioridades para dar conta daquilo que é importante naquele momento, né? Então, essa tua E fazer sacada. os combinados. E fazer os Sim. combinados, Pri. Na época a gente já fez um combinado, né? E que a gente. As duas rendas eram importantes, mas enquanto uma tivesse maior que a outra, né? A gente seguiria aquela que tivesse maior, independente Uhum. se fosse a minha ou a dele, né? Uhum. E na época a renda dele era maior, a gente precisava dela, né? E aí, ok, era um combinado nosso, o meu trabalho ia seguir, eu sempre fui à luta e ia continuar indo à luta. Uhum. Lá em Sorocaba também, procurei trabalho, comecei uma pós-graduação, e engraçado eu conversando contigo agora que eu me dou conta, né? Eu sempre buscava alguma coisa na cidade vizinha, porque a minha pós-graduação foi na cidade vizinha, e não podia ser simples, tinha que ter Sim, porque se é para fazer, a gente vai fazer com honra. com honra, né? Então também, né? Fui buscar minha primeira pós-graduação ali em Sorocaba e tudo. E aí ele foi transferido para Campinas. Começa tudo de E novo. já tinha Manda as filhas? currículo. Como é que era? Oi? Já tinha suas filhas? Não, não, Não? era só nós dois ainda, Tá. era bem mais tranquilo, né? Foi para Campinas eu fui de novo para a batalha, procura trabalho, comecei a trabalhar, era um dos 10 maiores escritórios de advocacia do Brasil na época. Uau. E eu já fui para essa área da consultoria, Tá. né? Consultoria e contratos. Eu trabalhava numa área que se chamava suporte legal a negócios. E ali eu me apaixonei pela consultoria Uau. e pelos contratos, né? Por toda essa parte extra processual.
E tudo é perfeito como é, né? A tua disposição de acompanhar o teu marido te levou a lugares que talvez você não chegaria se você não acompanhasse ele. Te abriu portas, caminhos, né? Que te fizeram trilhar para você ser a mulher que você é hoje. E que construíram tijolinho por Sim. tijolinho, né? Toda a minha história, toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento foi feito desses tijolinhos, dessas mudanças, né? Dessas experiências de vida, né? Uhum. E aí, quando a gente estava lá em Campinas, a gente decidiu que queria um pouquinho mais de qualidade de vida. O Renato trabalhava muito, trabalhava demais. O progresso dentro da empresa era ser gerente regional e ele não queria isso porque ia ter que viajar demais, ia ficar muito fora da família. A gente tinha isso muito arraigado já, a questão da família, né? De querer ter filhos, estar perto dos filhos, enfim. E aí a gente decidiu vir embora para Santa Catarina. Na época foi minha terceira demissão. Esse escritório, ele montou um banco de dados de pareceres e contratos e aos poucos foi substituindo os profissionais por estagiários e por pessoas com menos qualificação, né? Então foi a minha terceira demissão na época. E aí a gente conversou e eu olhei para o Renato e disse, tá, mas se a gente quer uma qualidade de vida, por que a gente não volta para o Sul? Né? Por que a gente não volta para Santa Catarina, não para o Rio Grande do Sul, né? Uhum. E ali a gente fez um novo combinado de que eu ia mandar currículos para cá e a primeira cidade que chamasse, Uau. a gente... Até me arrepia. É muito louco isso, né? A primeira cidade que chamasse, a gente ia se mudar. Mas vocês conheciam alguém aí em Santa Catarina? Em Joinville? É? Não. Na época, a mãe dele e a minha mãe estavam se mudando para Balneário Camboriú, né? A gente passava férias em Santa Catarina, mas nunca, assim, não conhecíamos ninguém, assim, para vir morar para cá, mas a gente era, cara, tem tudo mesmo, sabe? Vamos em busca. E viemos, né? Viemos para Joinville. E aí, porque foi aqui também, né? Mandei currículo e eu fui chamada logo num escritório aqui, que eu agradeço muito. A Lia Gomes Valente, ela me acolheu no escritório dela na época, foi muito importante para mim. E assim eu viemos para cá, viemos para o Sul e construímos. O Renato veio para cá, pediu demissão também e começou trabalhando numa empresa, depois montou um negócio, e aí é um podcast, assistam lá o podcast do Renato. Ele conta a história. Conta toda a jornada. Ele conta a parte dele, né? A minha parte. E aí eu continuei buscando coisas melhores, né? Sempre em frente, né? Fiz diversos cursos de especialização, fiz muito, nunca parei de estudar. Até hoje, né, Cris? Vira e mexe, tá numa formação, hoje, fazendo alguma coisa. Sempre, né? Acho que o conhecimento, aquela frase, né, de que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, né? E vale o investimento. E assim eu fiz, trabalhei durante 10 anos dentro de um grande escritório aqui, que hoje é um dos maiores escritórios de cobrança do país. Fui gerente dentro desse escritório, de uma área também de suporte, enfim, de contratos, enfim, né? Até que eu saí para ir para Brasil Postos. Uau. E nisso já tinha os filhos? Já tinha. Tá. Camila, a Bruna nasceram aqui, né, aqui em Joinville, e fantástico, né, uma cidade onde elas também puderam ter uma proximidade maior com as pessoas, com os amigos, com uma experiência melhor desse dia a dia da infância saudável, né. E aí chegou Brasil Postos, chegou tudo isso. Já chegou a Brasil Postos, e daí fomos para Brasil Postos encarar, né? O Renato disse, eu preciso de ti, eu preciso dessa tua
pegada, né, teu foco dentro da Brasil Postos. Traz isso para a empresa, né? E daí, tá bom, então vamos enfrentar mais essa batalha, vamos ver o que vai dar daí, né? Primeira vez trabalhando juntos. Não é fácil. Lógico que não é fácil. E aí, né, Cris? A Brasil Postos tá com quantos anos hoje? 12 anos. 12 anos, né? Então, nesses 12 anos, então, assim, vocês sempre foram pioneiros em tudo, né? Então, vocês abriram um portal de notícias que era isento de qualquer direcionamento, né? Então, era a neutralidade e a realidade para quem é do segmento petro, né? Então, não tinha interesses, ou seja, de distribuidoras, de sindicatos, não, era a notícia que o revendedor precisa ter sobre aumento, sobre legislação, sobre como é a vida real do dia a dia do segmento de postos. E aí vocês chegam com essa inovação, e o que incomodou muita gente, né? Incomoda até hoje, né? Então, a neutralidade, você não assumir uma opção partidária, ela acaba incomodando, sim, né? Então, sim, enfim. Mas isso como eu digo, é mais uma pedrinha só, né? É só mais algo a ser superado. Eu gosto, sabe, de desafios. Sim. E aí depois, com essa questão do portal... Não, ouvindo a tua história agora, eu tô entendendo tudo, né? Agora eu sei. Pô, é fichinha. E aí depois vocês inovando mais uma vez, surge a parte da academia de ensino. A academia nasceu quando? Qual foi o primeiro curso que a Brasil Postos entregou? A academia, o primeiro curso da Brasil Postos foram as NRs, os cursos obrigatórios, tá? Foram NR20, NR9, né? Foram esses cursos obrigatórios. Depois o Renato começou a montar o curso de gerente, né? Que daí foi o curso de gerente, foi o segundo curso que a Brasil Postos entregou. O terceiro foi o para frentistas, a especialização para frentistas, né? E daí surgiu a academia. Mas eu acho interessante trazer isso porque a academia, vocês simplesmente se jogaram no mercado de ensino. Não, gente, isso é uma coisa nata no Renato e em mim. Sim. A gente sempre buscou o conhecimento, a gente sempre buscou o estudo e a gente queria levar isso para as pessoas. E o Renato era professor de universidade antes, né? Professor de universidade. E assim, a gente queria levar isso para as pessoas, a gente queria levar isso que eu falei antes, né? O conhecimento ninguém tira. Sim. É a única coisa que ninguém tira de você. Então, a gente queria que as pessoas tivessem isso. O conhecimento da informação correta, isenta, através do portal, e o conhecimento técnico através da academia. Sim. E aí veio a pandemia, né, Pri? E aí a pandemia nos aproximou e surgiu a nossa mentoria. E aí foi com que a Pri surgiu primeiro em 2018, Pri, com o melhor gerente do mundo, né? Foi. Melhor gerente do mundo, que era você, o Renato e o Maurílio. E a gente viajou as principais capitais assim, do Brasil. Foi surreal que a gente fez, né? Então, quando eu conheci o Renato através do Maurílio, tem um podcast aqui com o Maurílio também. E eu com essa pegada de autoconhecimento, de coach e tal. E aí o Renato, a gente se conheceu através do Maurílio. E ele, do jeito dele, né, muito louco, falou assim, eu tenho um e-book aqui. Vê se dá pra fazer um curso aí. O e-book era a história do Seu Gomes lá, o melhor gerente do mundo, a história do Seu Gomes. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Eu li o e-book todinho, tinha umas 50 páginas, o Cris. Aí no outro dia eu entreguei o treinamento para ele, o melhor gerente do mundo, treinamento de um dia, dividido em 3 pilares, pessoas, processos e vendas. Falei, tá aqui. E aí ele falou assim, tá bom, agora vamos fazer. Eu tenho um contato aqui de algumas revendedoras, oferece para eles. E eu lembro, ô Cris, que era 2018 ainda, né? Eu fiz a reunião com algumas vendedoras e uma delas foi a Regina da Pichilau.
E aí eu mandei assim, tipo, era 23 de dezembro, 22 de dezembro. Eu falei, tá bom, vou fazer. E eu sempre fui dessa, tá bom, vamos fazer. E eu mandei e ela me respondeu. E ela falou assim, tá bom, a gente consegue fazer uma reunião amanhã? E era 24 de dezembro, véspera de Natal. A gente tava fazendo a reunião, porque em janeiro de 2019 ia acontecer o primeiro melhor gerente do mundo em Pernambuco. Então, assim, imagine, gente, eu nem conheci o Renato direito, só conheci o Maurílio. Fiz uma reunião, a mulher comprou. E assim, já conhecia muito o Renato com toda a autoridade, ela era muito fã já do Renato, e aí a gente entendeu a necessidade dela, eu com toda essa minha pegada de metodologia, de treinamento, não, vai fazer um evento incrível, e fomos lá, fizemos um evento incrível, mas é muito dessa questão da disposição, né? Imagine, eu vou para um outro estado, conecto com pessoas que eu nunca vi antes, a gente faz um grande evento. É muito dessa questão que eu falo, né? Que Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Uhum. E dali nasceu uma grande parceria. E fizemos aí muitos outros eventos presenciais do Melhor Gerente do Mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com a Cris foi quando a gente foi fazer o Melhor Gerente do Mundo, Cris. Não sei se você vai se lembrar disso, no Espírito Santo. E você estava cuidando das reservas do hotel e você me chamou para pegar os meus dados lá, para comprar passagem e tudo mais. E foi a primeira vez, assim, que a gente falou pelo WhatsApp, eu acho. E aí e depois foi na pandemia que realmente eu fui conhecer, né? Quem é a Cris Dani ali, a sócia do Renato, a mulher que está ali por trás do administrativo, do financeiro, dessa parte mais administrativa do negócio. E foi lindo o que a gente fez com o segmento durante a pandemia. Eu lembro que eu tive que praticamente sair do presencial e vir para o digital. E ali eu já tinha um programa de mentoria. E eu conversando com o Renato, eu tenho um programa já de mentoria que eu fazia presencial, eu modelei ele para fazer online. E ele falou, dá para fazer aqui? E a gente lançou, né, Cris? Eu tenho muito orgulho de dizer o quão vocês são abertos a serem os pioneiros e o quanto a gente se conectou para fazer isso. Nós lançamos em 2020, em plena pandemia, a primeira mentoria voltada para revendedores. Foi lindo, não foi, Cris? Foi maravilhoso, foi assim, foi um momento, né, em que todo mundo estava naquela situação de o que fazer, para onde a gente vai, né, não tem, como vamos nos sustentar, como vamos conseguir nos manter durante a pandemia, né. E a gente, tinha, né, Pri, tinha um projeto de mentoria presencial. Sim. E esse projeto teve que ser reformulado todo, virou a mentoria 360 graus, né? Sim. Foi um projeto muito lindo, teve uma associação com outras pessoas do setor. A gente trouxe também os melhores do Brasil. Então, teve Gisele Valdevez, teve Carlos Bispo, Crisinha Lima, Cláudio Moreira, quem mais? A Mara, né? da Revenda Contábil. Isso, então foi muito Jonathan lindo, Rocha, assim, né? Teve o Maurílio. Teve muita gente boa. A gente falou, vamos pegar os melhores do Brasil. Essa galera também que não estava conseguindo viajar para treinar. A gente trouxe todo mundo para dentro da mentoria. Então foi lindo, porque cada semana era uma entrega de um pilar da mentoria. Então, era o Carlos Bispo falando do financeiro, era a Mara falando do contábil, era o Renato falando de marketing, de visão de futuro, era a Cris falando da parte do LGPD, né, Cris? Começou a trazer a questão governança corporativa, né? Ajudando os revendedores com essa visão das renegociações de contratos com as distribuidoras, que foi um suporte assim incrível. Eu fui falando de vendas, de estratégia, de canais de vendas, foi assim surreal, e eu até estava falando com a Cris, que é da minha equipe, que teve a Expo Postos recente, né, e a gente encontra muito, né, dos nossos clientes lá, e o quanto até hoje, quando a gente se encontra, é uma união tão gostosa, né, tipo aquela conversa muito. Que juntou Meire, Jamile Pink, que foram nossas mentoradas, e essa conexão é rica demais, né? Rica demais até hoje. Depois, assim, e esse pioneirismo, né? A gente foi a primeira academia online para o setor de postos de combustível, né? Então a gente já estava no digital. Quando a pandemia veio, a gente já tinha os cursos no digital, a gente já estava lá. Então
foi assim, não foi complicado fazer essa transformação toda da mentoria presencial para uma mentoria 100% digital. O complicado era saber se as pessoas iriam se adaptar a essa nova forma de estudo, né? E foi fantástico. Foi incrível. Depois dessa mentoria, a gente montou uma segunda que era específica para lojas de conveniência, que daí a gente trouxe o Cláudio junto com a Gisele, né? Foi. Isso, como que era o nome dessa mentoria que eu esqueci, Cris? De conveniência? Gente, eu também esqueci o nome dela. Nossa, me deu um branco, eu já tava tentando lembrar. Mas, enfim, foi incrível também. Foi um grupo ali de revendedores legal que a gente conectava. Eu acho que um dos grandes paradigmas que nós quebramos com os programas de mentoria em grupo foi essa questão que os revendedores não se ajudam, não se trocam. Muito pelo contrário, a mentoria tinha hora para acabar 9 horas e ficava até 10 e meia eles trocando. Olha, eu tô fazendo isso aqui, tá dando certo. Ó, olha para isso aqui, ó, vamos fazer uma parceria com isso aqui. E se juntando, se unindo. Cara, isso foi assim... magnífico. Então, a gente fez a mentoria 2000... Acho que a última turma foi 2021, né, Cris? Ou 2, por aí? Foi 2021, a última turma. Mudança em Ação. Mudança em Ação, justamente. Mudança em Ação. Foi. E deixa eu te falar uma coisa sobre essa mentoria, né? Que eu me lembro... tá ouvindo, Cris? Tô te ouvindo. É que deu um tiquinho aqui no microfone. Eu me lembro que quando... Você e Renato, eu falo, vocês são muito doidos, né? Você chegava assim, Pri, a gente quer montar essa mentoria aqui, monta a parte pedagógica do negócio aí, e o que a gente vai fazer? E eu falei, tá bom. E aí veio essa demanda da mentoria, e eu falei assim, tá, primeira sessão, vamos falar de estratégia, segunda sessão a gente vai falar de pessoas, e aí a gente foi estruturando toda a parte pedagógica. E eu me lembro, Cris, que eu entreguei, né, para vocês toda a metodologia, e vocês falaram assim, só que a gente quer você também sendo uma mentora. Eu falei, eu? Como assim? eu entreguei a metodologia. Não, você. E aí, a primeira sessão, me lembro dessa mudança em ação, foi a estratégica, né? Então, eu trouxe todo o meu know-how do varejo para o segmento de lojas de conveniência. Eu ensinei. Eu falo que eu fui a primeira pessoa que trouxe isso para a loja de conveniência. Hoje, todo mundo está falando disso. Inclusive, teve algumas falas disso lá no fórum da Expo Postos esse ano, que foi fazer o revendedor olhar a metragem quadrada do negócio dele. E eu me lembro que eu apresentei uma plantinha, uma planta de loja, e as áreas mais quentes da loja, para fazer eles terem essa visão por metro quadrado. Entreguei uma planilha lá para eles preencherem para ver quanto que está o faturamento, despesa e lucro por metro quadrado. E aí, beleza, entreguei, e isso assim foi muito disruptivo, né? Ter essa visão de, poxa, uma loja que fatura menos de R$1.000 por metro quadrado, uma loja que está dando prejuízo. E aí, na Expo Postos, na minha palestra, tinha lá um mentorado do Mudança em Ação, acredita? Ele estava com a esposa dele. Eu fiz depois da Expo Postos, eu fiz uma sessão estratégica com ela. E aí ela falou assim, o meu marido falou assim, nossa, a mentora lá da Brasil Postos vai estar lá, vamos assistir a palestra dela. Ele era o único homem que estava lá na palestra. E ele assistiu. Na palestra. E aí ele pegou e falou assim, nossa, quando eu aprendi com ela o que é essa visão sistêmica do metro quadrado da loja, mudou todo o jogo do negócio. Então, a gente não tem noção, Cris, do impacto que a gente causou nesses postos, nessas lojas de conveniência, apenas em ter a disposição do servir, né? Sim, com certeza. E até hoje, sabe, Pri, tem muita gente, eu continuo em contato. Bom, a gente estava junto lá com a Mari, com a Jamile também, né? Encontramos a Regina, enfim, várias pessoas ali dessa época, né? Dessa época da mentoria. E até hoje a gente tem grupo no WhatsApp, a gente conversa, a gente mantém esse vínculo. Foi uma coisa muito bonita para a gente não tem ideia de como a gente auxiliou na vida dessas pessoas, mas eles também transformaram a nossa, Com né? certeza. Para a gente, isso. E a gente saber que pode, que consegue, e que está ali, tem essa possibilidade de levar, tanto no presencial quanto no online, o conhecimento
para que essas pessoas consigam transformar também o negócio delas. Sim, né? Porque aquilo que é óbvio pra gente é um milagre de alguém. Então, quando a gente tem essa disposição no servir, do falar, então, aquilo foi assim, cara, eu posso contribuir com esse segmento e estar dentro daquele ecossistema com você, com o Renato, com Gisele, com todos aqueles especialistas. Nossa, me amadureceu demais, assim, sabe? Falei assim, cara, olha que incrível essa troca, né? Então, é um ecossistema do jogo do ganha-ganha, onde os mentorados ganhavam, cada mentor saía um mentor melhor ali, porque a gente aprendia com as trocas, e isso elevou, né, a performance. E eu estava falando com o Renato outro dia, acho que foi essa semana, eu falei, Renato, vem comigo, pensa aqui, Renato. Nós estivemos na Expo Postos, a maior feira da América Latina do segmento. Vamos ver quem estava no palco palestrando? E a gente começou a fazer as contas, Cris. A maioria dos palestrantes da maior feira da América Latina, eu, Renato, Carlos Bispo, Gisele Valdevaz, Crisinha Lima, a maioria estavam na nossa mentoria. Foi mentor da Academia Brasil Posso. Eu falei, cara, isso é incrível. Essa obrigação, né? Nós temos essa obrigação, esse compromisso de trazer o melhor, né? De buscar o melhor sempre. E sim, a gente busca. Né? Busca e traz e tem essa certeza quando se olha para essa última Expo Postos e vê toda essa gente que estava lá conosco atrás, né? Em 2020, 2021, agora, né? No palco, né? Dando a sua palestra. O mais rico não é o que aconteceu assim na Expo Posto, tipo, 2022. Eu falo que eu fui lá pra segurar a bolsa do Renato, sabe? Foi a primeira vez que eu fui na Expo Posto, assim, eu fiquei chocada, assim, com o tamanho de tudo aquilo. Mas o mais importante é o que acontece entre uma feira e outra, que é a vida, que é o movimento, que é o que a gente faz. Então, foi muito importante tudo que aconteceu nessa Expo Posto 2024, mas o mais importante é o que vai acontecer entre essa e a próxima. Então, né? Então, dona Cris, eu quero aqui publicamente te convocar para a gente fazer uma nova mentoria para o segmento de postos, para a gente fazer um grande movimento para essa galera do Brasil e que a gente tem muito para contribuir, para servir. Bora, Cris? Bora, tá demorando, né? Estávamos muito tempo já sem uma nova mentoria e com certeza vamos fazer, Pri, vamos botar isso agora em construção e quem sabe aí no início do ano a gente já tem aí para todo mundo uma novidade bem interessante no setor, hein? Muito bom. Ó, você sabe que eu sou do movimento rápido, né? Então, essa semana eu estava pensando, estava visualizando, eu já, assim, visualizei a mentoria, e a mentoria que vai ser online, porque assim a gente dá acessibilidade para o Brasil inteiro, se chama Acelera Revenda. A parte pedagógica até o nome já veio numa visão para mim, assim, sabe, Cris? Porque tudo aquilo que eu vi na Expo Postos, o que eu estou conversando com as pessoas depois, não tem como a gente se calar e guardar todo esse conhecimento, todo esse know-how, sendo que tem muito revendedor, muita revendedora que está ouvindo a gente agora, e às vezes é uma direção que a gente dá que muda todo o jogo do negócio lá na frente. E aí eu fiquei pensando, assim, poxa, o que a gente poderia entregar de forma objetiva, de forma prática, porque a gente sabe do quão intenso é a rotina desse gestor, dessa gestora, no dia a dia de posto, de loja. E o que a gente poderia entregar de pilares, né? Porque a minha cabeça funciona em pilares práticos para estruturar esse resultado, porque a gente está aí no último trimestre de 2024 e dá para fazer muito resultado, porque a energia que termina esse ano é a energia que vai iniciar o próximo ano. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Falei assim, cara, o que fazer para acelerar o resultado? E aí me veio, Cris. Eu já tenho até Acelera a revenda. A cor do logo, eu tenho que passar tudo isso pro Renato para ele construir o marketing agora. Porque para mim tá muito claro. A mentoria é Acelera a Revenda.
E a parte pedagógica está em construção no coração e na mente, mas em breve já vamos divulgar para vocês. Então, no dia que a gente está gravando esse podcast, é isso que veio, é o nome. Então, se você se conectou com algo que a gente falou aqui do Acelera Revenda e fala, cara, eu tô nesse momento de acelerar, eu vou colocar um formulário aqui que é uma lista de interesse. Não sei quanto tempo vai ser, quanto vai ser, mas eu sei da intenção, que é o servir, que é o acelerar o seu resultado na revenda. Seja você dono de um posto, de uma loja ou de uma rede, você não tem noção que quando a gente se dispõe a servir, meu amor, a gente coloca banquete, né, Cris? Exatamente, e eu sempre trago isso, né, que o posto é um posto de serviços. Essa mentalidade do revendedor, ele tem que ter sempre presente. Se eu sou um posto de serviços, eu sou um posto para servir. Eu preciso sempre trabalhar nessa intenção de servir o meu cliente, de servir a pessoa que está chegando ali, né? E o que a gente pode fazer com isso? Como a gente pode melhorar isso? Acompanha, porque quando a gente se reuniu agora na Expo Postos, e já saiu isso, esse brainstorm maravilhoso. Acompanha a gente, se liga que a gente está trazendo, olha, coisas maravilhosas aí para vocês. Sim. Juntos de novo, né, Pri? Bora. Não tem como, né? A gente vai seguir na vida, a gente começa a fazer outras coisas, ter outras prioridades, mas o universo vai lá e faz o quê? Junta. Gruda, gente. Bora, Cris. Nasceu aí o novo. Então, agora em 2024, vamos fazer a primeira turma do Acelera Revenda. Então, lista de interesse está aqui. Só preencher o formulário para você ser uma das primeiras pessoas. Vai ser uma condição que a gente vai abrir para todo mundo, um negócio muito aberto. Não, gente. É verdadeiramente para quem quer acelerar, para quem quer focar, para quem realmente vai tirar valor, porque o que a gente entrega lá dentro é ouro. Então, eu estava contando a história do revendedor e a revendedora que foram na minha palestra e aprenderam algo em 2020 que ficou até hoje para nortear o negócio dele. Então, todas as vezes que ele vai olhar uma estratégia da loja, ele fala, tá, o quanto que isso aumenta o faturamento do meu metro quadrado. Então, quando a Cris ensinou sobre LGPD, da proteção de dados, desde a parte dos recursos humanos, da contratação e tudo mais, o quanto isso ficou ancorado dentro daquelas empresas para o radar. Quando ela ensina a fazer uma avaliação de contratos, de dados ali de uma distribuidora, o que você tem que ficar atento, o que você não pode se amarrar nisso ou naquilo ali. Isso é um aprendizado que você não tem só para usar durante a mentoria, é para a tua vida, para a vida do teu negócio. E a gente está dentro de um segmento que é muito familiar, que vai passando de geração em gerações. Então, vem pessoas, dentro das nossas mentorias, já estiveram pessoas que estavam na primeira, segunda, terceira, quarta geração de posto, gente. Tem noção disso? Então, aquilo que a gente constrói hoje não é só para o hoje, é o legado que a gente vai deixando aí para as próximas gerações, né, Cris? Exatamente, e pegando isso, né, Pri, eu trago muito na mentoria, nas minhas mentorias e nas minhas conversas, a questão da governança corporativa para as pequenas empresas, para as empresas familiares. Sim, as empresas familiares precisam ter as boas práticas de governança corporativa, e eu traduzo isso de uma forma simples para o dia a dia do empreendedor, né? Como eu uso essa ferramenta que são de grandes conglomerados, de grandes empresas, dentro do meu pequeno negócio. Sim. Gente, as boas práticas da governança para as empresas familiares fazem toda a diferença. Sim. Toda a diferença. Então, são pequenos costumes, pequenas dicas, pequenos insights que a gente traz para o revendedor nessa mentoria, né? Tanto a Priscila, quanto o Renato, quanto eu, quanto aqueles convidados que chamaremos, se chamaremos Sim. convidados, né? Vamos deixar aí a pulga atrás da orelha de como será essa primeiro é o método que nasce e depois a gente vê, dessa necessidade para aceleração, quem são as pessoas que têm know-how para entrega. Ou não, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar planejamento, estratégia e visão de futuro para estruturar. Então, o Acelera vai ser muito pontual para que depois venha para a estruturação desses pilares, né? Então, na estruturação desses pilares, talvez a gente chame os especialistas. Vamos falar de financeiro, quem vai ser o especialista? Vamos falar de treinamento de pista, quem vai ser o especialista? E aí a gente vai soltar para o universo, porque o universo vai se movimentar, né, Cris?
Com certeza, já está se Já movimentando, está, né, Pri? já está. Já está Já se está. movimentando. Ô, Cris, uma pergunta que surgiu aqui na minha mente, né? Às vezes pra gente é tão comum falar de governança corporativa, mas talvez alguém que está ouvindo pela primeira vez essa palavra não saiba o que é. Você poderia resumir o que é governança corporativa, o que ela faz no dia a dia ali do empresário? Sim, sim. A governança corporativa nada mais é do que trazer os pilares da transparência, do compliance, da sucessão familiar para dentro da empresa, né? Você estruturar isso de uma forma dentro dos pilares de processos, da diretoria, do conselho administrativo, dessa organização inteira da alta gestão e da empresa familiar. Trazer para dentro da empresa o acordo familiar. Então, o que é da família, o que é da empresa, o que vai para dentro da empresa, como vai para dentro da empresa. Então, a governança corporativa nada mais é do que isso, né? Você focar nos pilares da transparência, do compliance e da estruturação das empresas para que elas consigam sobreviver no mercado, sejam referência, né, no mercado e tenham uma sucessão cada dia mais tranquila, né? Então, é a estruturação da gestão. Fazer eles olharem, né? Porque até lá na minha palestra da Expo, tinha a situação de uma moça, lembra, Cris, que ela super jovenzinha, o pai faleceu há 2 meses e, ela caiu lá. Do dia para a noite, ela virou o quê? Dona de postos de combustíveis. E a dor dela é como lidar com tudo isso, como as pessoas podem me respeitar. Então, muitas vezes, ninguém quer pensar no difícil, né? Então, muitas vezes o revendedor não quer pensar, que um dia ele pode faltar, e o dia que ele faltar, o negócio vai continuar, as pessoas que estão lá estão preparadas para isso, para continuar o legado dele, que ele demorou, 20, 30 anos para construir isso. Então, às vezes, acho que vai deixar uma herança para a família, às vezes deixa um puta de um BO, né, Cris? Com certeza, e arriscando até a que esse negócio não vá para frente, sim, né? Sim. Que a pessoa venda, não consiga dar conta, porque nunca teve esse contato, sim, não sabe quais são as metas, não sabe o que é futuro. Sim. Quantas pessoas, quantas famílias se desestruturam porque o gestor financeiro da família deixa de existir, falece, vem a óbito, e não deixou nenhum sucessor, não deixou não tem nada. Um plano, uma empresa, tinha uma empresa que era muito próspera, que geria todo mundo, mas deixou de fora todas as pessoas da família, né? Não tinha ninguém para substituí-lo e a empresa acaba morrendo, sim, ou sendo vendida, né? E as pessoas acabam... Eu conheço uma família, Pri, em que era uma família muito próspera, viviam muito bem, a mulher acabou virando caixa de supermercado para sustentar, para colocar comida na mesa, porque ela não tinha como dar conta da empresa, né? Então, isso são coisas que acontecem, sim, e que precisam ser pensadas, sim, e precisam ser vistas, muitas né? vezes vem uma mentalidade muito escassa. É caro ter uma consultoria disso, é caro. É pensar, cara, muito mais caro é não ter, né? É caro fazer uma mentoria. Mais caro é não fazer, porque o que você ganha de tempo, economiza de dinheiro e coisas que são imensuráveis, né? Que é o bem-estar, que é a qualidade de vida da família, assim, é surreal. Então, aqui também você tem o Instagram da Cris Dani, onde você pode chamá-la. Cris, quero saber mais sobre o seu trabalho da governança corporativa, como que eu posso blindar os meus patrimônios. Aí ela passa uma visão estratégica, é viável fazer uma hold, não é, né, Cris? Vamos olhar para isso, vamos olhar para aquilo, quem são, como que tá aí a sucessão. E ela vai te trazer o quê? O acompanhamento para a estruturação, para essa transição, para essa passagem de bastão. Então, tudo que você vai precisar de acordo com o quê? Com a sua realidade, com a sua necessidade. Então, tem os contatos dela aqui. Então, chama, conversa. Paga, Cris, para chamar e conversar. Falar oi para você, paga alguma coisa? Claro que não. Pois é, o povo não tem nem merecimento pra isso. Não vou chamar a Priscila. Gente, me chama a Cris. Entendeu? A gente, de alguma forma, a gente vai te servir com alguma coisa. Se fizer com sentido certeza pra você, a gente vai te fazer. Uma coisa que é importante, a gente vai entender a sua necessidade.
a gente vai te apresentar a solução. Se fizer sentido, você vai lá e adquire a solução. Se não fizer nesse momento, tá tudo bem. Você já tem uma visão de um caminho. Quando for a sua hora, você se sentir confortável. Você fala, não, agora eu vou contratar a Cris, agora eu vou contratar a Priscila. É assim que funcionam as coisas. Mas se você tá aqui, tirou valor desse podcast, aprendeu algo com o seu podcast, você não faz noção do quanto a gente pode contribuir com você, entendendo um pouco mais a sua realidade. Então, tem um contato da Cris aqui, tem um Instagram, chama ela, baixa esse papo. Cris, quero saber mais desse troço aí de governança corporativa. Tô numa passagem de bastão aí, e é a realidade de muitos postos, gente. Ou já está na segunda geração, ou tá indo para a segunda, ou tá indo para a terceira geração, mas não tem estruturação para isso, tá? E o mercado, ele não perdoa a gente fraca. Eu gostaria de dizer que as coisas iam ficar melhores. É uma frase que eu falo, Cris. Eu falo para minhas mentoradas, eu gostaria muito de chegar aqui e falar assim, olha, as coisas vão ficar melhores. Mas não vai, gente. As coisas serão cada vez mais desafiadoras. Então, nós temos que nos tornarmos cada vez melhores e temos que nos cercar também de cada vez mais profissionais melhores. Sim. Que possa trazer uma visão pra gente que a gente não tem do nosso negócio. Então, esse é o jogo. Dona Cris, eu quero agradecer demais pela tua presença. Você sabe que a gente ficaria, assim, horas, né? Como a gente já ficou com muitas vezes na vida, horas falando pelo Zoom, e pipipi, popopó, e a criança na teta, e a outra, e faz o almoço, faz isso. A gente é dessas, entendeu? Que a gente fala de vida real, que a gente fala de família, que a gente fala da nossa realidade, né? Quero te agradecer, sim, assim, de montão. Por estar aqui no podcast Fala Pri. Eu sempre digo que pessoas incríveis vêm aqui para minha bancada para inspirar, para mostrar que a vida não é feita só de flores e que todas as flores têm seus espinhos, que todo palco tem o seu bastidor. E eu posso te dizer, já falei isso para você, já falei isso pro Renato, que eu amo vocês de coração, de graça, amo de graça. E hoje eu posso dizer que dobrou a minha admiração e meu amor por você, por conhecer um pouco mais profundamente a sua história. A gente nunca tinha falado assim tantos detalhes, né, dessa jornada. E isso explica muita coisa da mulher incrível que você é, do coração enorme que você tem. Parabéns, Cris. Pri, você me deixou emocionada, porque você sabe que esse amor é recíproco, né? Você tá no meu coração desde lá, daquela primeira contato do Espírito Santo. Já começou com o Espírito Santo. O Espírito Santo, já coordenando tudo aí. E assim, eu te admiro demais, você também é uma mulher incrível e tá aqui no Fala Pri, é uma honra para mim, eu quero agradecer muito, fiquei extremamente feliz com o convite e agora, terminando o podcast, eu me sinto realizada e gratificada, viu? Gratidão por esse convite, seguimos juntas na vida. Bora. E você que acompanhou até aqui, já pega esse link e compartilha lá no grupo da empresa. Bora compartilhar. Você que é do segmento de pós, que não é, compartilha para mais pessoas que possam se inspirar com a história da Cris, com compartilhar um pouco desse conhecimento todo que nós tivemos aqui. Deixa o seu comentário, o que você achou. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, para que toda segunda-feira você possa receber essas notificações. E claro, né, que eu gostaria muito de agradecer aos meus patrocinadores, quero agradecer à Produtora Artes Filmes por poder proporcionar toda essa qualidade de áudio e vídeo para você, aí poder ter essa experiência do que é o podcast Fala Pri. Quero agradecer também a Gil Estética Avançada de Arujá, que é o nosso patrocinador oficial, que sempre está cuidando muito bem da estética dessas mulheres, e a frase da Gil não é sobre estética, é sobre você, é sobre o seu merecimento, é sobre o seu cuidado. Tem um link aqui para você que é de Arujá e região, que quer conhecer mais, tem aqui, clica no link, e você que está acompanhando o podcast já ganha uma avaliação facial 3D para você ficar ainda mais linda. Só clicar e preencher o formulário e falar, eu vi no podcast Fala Pri, já é o nosso presente para você. Beijo no seu coração, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.